Boa noite. Assim eu vou embora, gente. Esse boa noite tão xoxo, né? Boa noite, gente. Boa noite. É que apesar de ter reunião mediúnica em que a gente fala com espíritos, quando a gente está no meio de pessoas, a gente gosta de falar com pessoas. Espíritos encarnados e que podem transmitir mensagem. Então é interessante, né? A gente captar, a gente perceber, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença na vida de qualquer um de nós. Enquanto o irmão estava fazendo a oração, eu fazia alguma coisa em pensamento também, rogando a Jesus que tivesse pena da nossa miserabilidade, pena não, compaixão, né? Da nossa miserabilidade, que outrora cometíamos atos e dizíamos não a essa boa notícia, ao Evangelho. E hoje a gente até quer vir, a gente até quer fazer, mas faz de forma atabalhoada, despreparada, desequilibrada. Os nossos estudos não são o ideal. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de mim. Eu estou falando muitas vezes de estudos que eu participei. Aquela coisa de a gente não se envolver, não deixar que o assunto venha a tocar as fibras mais profundas da minha alma. Isso que é importante. Porque se você veio ao Centro Espírita Filhos de Maria hoje para tomar um passe e ir para casa, eu vou te dizer, esse seu pedido é muito tímido, porque Jesus pode mais. Ele pode limpar, se você quiser, as feridas da sua alma. Mas você tem que estar apto, você tem que estar disponível, porque alguns dos trabalhadores sabem, muitas vezes, ao tempo em que nós conseguíamos, isso lá em outras épocas, quando a gente conseguia dar um passe, né, na pessoa próxima a ela, haviam pessoas que sugavam aquela energia assim gostosamente, e haviam outros que é como se um vento subisse de forma contrária, dizendo assim, não quero. E eram pessoas, não eram pessoas que estavam lá fora que a gente estava dando passe, eram pessoas dentro da casa. Então, é importante a gente perceber por que eu vim hoje, por que eu entrei por essa porta. O que eu quero da vida? O que eu espero da vida nos meus 20, 30, 40, 50, 80 anos? Porque cada um de nós está com um período, e aquela ampulhetinha do tempo está passando areia. É bastante. Ao ponto que daqui a pouco alguém baterá à nossa porta dizendo, entrega o corpo. Diz, não, mas é meu. Não, não é teu. É um empréstimo, devolve. Mas eu sou um juiz, eu sou um promotor, eu sou um palestrante. Não é mais. Será que nós estamos preparados para o amanhã? Acho que isso é importante a gente perceber. Porque uma coisa é eu estar bem, está tudo bem, a minha família está bem, não tem ninguém com vírus, com nada, não tem ninguém doente, está tudo legal. Mas e se amanhã essa amiga bater na porta daquela pessoa que você mais ama? Será que você está preparado? Veja bem, não é uma ameaça. É que nós estamos aqui encarnados numa estação. E o que acontece na estação? Pessoas vão, pessoas vêm. Agora até mais do que normalmente, mas pessoas vão, pessoas vêm. E nós, como camaleões, deveremos nos adaptar às várias mudanças que acontecem. Porque elas acontecerão. Quer queiramos, quer não, quer briguemos, quer não. Oh, Senhor, me erra, só me acerta. Esse meu filho, são experiências de aprimoramento. Porque o teu projeto, na visão de Deus, é um projeto para muito tempo. Tanto tempo que nós não conseguiremos descobrir de quando nós viemos e a nossa imortalidade.
Porque isso parece tão distante, né? Parece uma coisa tão para amanhã. Mas nós aqui, a nossa ideia hoje é falarmos de um espírito imortal, consciente da imortalidade para espíritos imortais. Ah, mas e se amanhã Deus resolver levar a sua filha, a sua namorada, os seus olhos? A gente tem que se adaptar. Porque nós estamos aqui em experiências de aprimoramento para a vida eterna, para a vida infindável. E, olhando por esse lado, a gente vai perceber que nós já vivemos, então, outras vezes. Nós já trouxemos qualidades. Tanto é isso que Jesus, olhando aqueles que lá estavam próximos a ele, e claro que aquilo era uma mensagem que perduraria na noite dos tempos, e nós vamos reencarnar 2 vezes, essa mensagem ainda vai continuar. Sois deuses. Mas como que Jesus encontra Deus dentro de mim, ou qualquer qualidade que eu não encontro? Da mesma forma que ele olhava para um Saulo de Tarso e dizia: aí está Paulo, um vaso escolhido. Olhava para um senador romano arrogante e dizia: aí está Emmanuel. Olhava para um cobrador de impostos, pequenininho que subia em árvores: aí está Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Então, Jesus vê muito além de nós, mas nós não acreditamos nisso, porque a gente olha para uma coisa muito próxima. E aqui eu gostaria de falar na visão ampla da doutrina, que ela começa com a primeira obra, o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta: o que é Deus? Para que a gente entendesse, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou primeira, como queiram. Deus é benevolente, é justo, é bom. Soberanamente justo e bom, mais precisamente falando. Porque, interessante, nós temos várias figuras que vieram ao longo do tempo falando de Deus. Mas só em Jesus houve Deus como Pai. Antes, Deus era castigador, Deus era violento, Deus punia, Deus ficava magoado. Aí vem Jesus e diz: não, Deus é um paizinho. Mais precisamente, Deus é o maior servidor que existe. Ele serve a todos. Ao passo mesmo em que o próprio Cristo deu esse ensinamento. Qual foi o ensinamento principal da evolução que o Cristo passou para nós? Cingindo-se como um escravo e lavando pés. E aí, em um determinado momento, aquele que tinha um pouquinho mais de austeridade por dentro, aquele que se achava muito além dos demais, dizia: o senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não quer ter alguma coisa comigo, você não quer ter proximidade, você não quer que eu chegue perto de você. Que eu te toque. Porque aquele que quiser ser, desculpem, o maior no reino de Deus, no reino dos céus, seja aquele que serve. E para ilustrar ainda mais, tem uma passagem em que Chico estava sentado para fazer a sua exposição, como eu estava aqui ainda há pouco, e o Chico tinha uma visão ampliada, obviamente, né? E ele via chegar aqueles espíritos de escola, Meimei, e tantos
que sentavam ali, Emmanuel e tal, Dr. Bezerra. De repente, naquele dia estava diferente. Entraram cerca de mais de 10 espíritos, todos passaram por ele, foram ao final, beijaram uma pessoa e voltaram e sentaram, sem falar uma palavra. Quando Emmanuel fez isso e o Chico tinha um pouco mais de proximidade com ele, um pouco mais de intimidade, perguntou para ele: Emmanuel, quem é aquela pessoa lá que vocês todos estão beijando? Até eu estou com vontade de lá beijar ela. E aí o Emmanuel disse: Chico, tu não sabe quem é aquela lá? Aquela lá é a pessoa que limpou isso aqui. Porque se não fosse a limpeza dela, não estaria tudo tão arrumadinho, tão organizadinho. Aquele que serve. Aquele que dá um pouquinho de si. Porque a grande questão... Tem pessoas que às vezes, vou lá, dou 10 cestas, dou 20 cestas. Mas às vezes dá uma coisa que está sobrando muito para se livrar. Não é aquela coisa de, eu só dou 1 quilo. Eu só tenho meio quilo. Mas aqui, ó, espero que esse aqui seja bom para você. É diferente. Não é a quantidade de doação, é a forma. É o olhar no olho do outro e sentir que o outro é semelhante a você, sem estar acima ou abaixo, no mesmo nível. Porque se somos todos filhos de Deus. Bom, eu vim aqui com a ideia de falar sobre perdão. E eu sei que vocês não têm essa grande questão aí para resolver, mas eu entendo que eu tenho algumas coisas ainda a resolver aqui dentro. E a gente colocou a ideia do tema como perdão e liberdade, ou perdão é liberdade. E aí eu vou narrar aqui um pedacinho que está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, na tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Diz o seguinte: Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Que conversa era essa? Uma conversa matemática? Ali o Cristo estava falando de uma coisa mais alongada. E às vezes a pessoa pensa, então eu estou aqui com uma dificuldade com meu cunhado, com a minha sogra, com meu irmão, com a minha tia, com meu marido, com a minha esposa, com meu patrão, com um colega meu que está disputando o mesmo cargo que eu. Não, que o Cristo não está falando somente dessa vida. O Cristo está falando como um espírito imortal para espíritos imortais. Que se nós viermos nessa encarnação e não conseguirmos, calma, teremos outras. Então, a grande questão é, você tem raiva de alguém? Você tem ódio de alguém assim bastante firme? Quem sabe essa pessoa poderá vir nos seus braços ou você vir nos braços dela futuramente. Porque qual que é o objetivo desse Criador? Que a gente se ame, que a gente se aproxime, porque somos irmãos. Não importa se você é budista, mórmon, espírita, católico, se você não tem religião nenhuma, você continua sendo filho de Deus. E não existe isso. Acho que alguns trabalhadores da conversa fraterna entendem isso, ou das reuniões mediúnicas. Não existe forma de você morrer, de você ser deletado do sistema. Você é. Se você se suicidar, porque você não quer mais, você vai acordar amanhã com a doce decepção de que não sumiu. E ainda multiplicou os problemas por causa disso. Então, a grande questão é encarar as questões que nós criamos, porque muita gente acha, Deus isso, Deus aquilo. Gente, Deus ama. Deus ama a tal ponto
que zerou tudo que nós tínhamos da vida passada, nos deu novos pais, novas situações, um outro ambiente, para dizer, filho, vai de novo. Se tu conseguir resolver determinadas coisas, outras coisas naturalmente serão resolvidas. Mas se você não conseguir resolver essa, você protelará situações para amanhã. Por quê? Tem aqui uma outra questão que eu vou fazer um paralelo, um vínculo, e essa aqui está no livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir às atrações do mal? E a resposta é bem tranquila. Conhece-te a ti mesmo. Mas como assim? Conhece-te a ti mesmo. Não olha para o espelho para perceber as rugas, o cabelo que está fora ou qualquer outra coisa. Olha para a tua alma. Mas não faça isso na frente do espelho, que provavelmente não é o lugar adequado. O lugar adequado é você sentar em um canto sozinho e meditar. Ou, ao dormir, como diz Santo Agostinho nessa mesma resposta, descansa, relaxa, e aí começa a perceber quais os momentos do meu dia de hoje em que eu joguei pétalas de rosa e quais os momentos em que eu joguei espinhos na vida dos outros. E em percebendo isso, naturalmente você vai começar a se policiar. Não tem umas pulseirinhas que inventaram aí uma época atrás de reclamou, muda de pulso? Reclamou, muda de pulso? Tem gente que, poxa, passei o dia mudando de pulso. Olha quanto você reclama. Olha quanto você olha só para o lado triste da vida. Tem um lado lindo, mas você prefere olhar para a escuridão. Você prefere olhar para o lado ruim. O sol está lindo. O sol traz a energia que cresce as plantas, os animaizinhos vão lá, comem, a gente consome isso tudo e a vida segue. Ah, mas puxa, esse sol, por que não tem um... Ah, está chovendo, mas por que... Sabe, qualquer evento natural que aconteça, tem gente reclamando. Mas isso vai resolver o problema do movimento que existe? Não vai. Ou você se adapta, ou você sofre. Não existe outra forma. Então, a questão do conhecimento também traz a uma questão aqui, em se falando de perdão especificamente, nós vamos falar de um atributo moral, uma qualidade que é desenvolvida à medida em que a gente evolui, que chama-se misericórdia. O que é a misericórdia? Vou perguntar aqui para o dicionário online, mas também vou utilizá-la de outra forma. É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão. Eu poderia aqui traduzir em: você tem uma pessoa que você gosta muito. E essa pessoa, no momento, ela está muito triste, porque ela está velando alguém que ela ama. Se eu for lá, nesse local, vai ser agradável? Não vai ser agradável. Mas se eu não for lá, eu vou me sentir a pior pessoa, porque o momento mais difícil daquela pessoa que eu gosto, eu não estou presente. Mas se eu for, como é que vai ser? Eu vou chorar, vou ficar triste, sabe? Mas vou lavar minha alma, porque eu vim, eu participei, eu estava junto. Eu não lavei as minhas mãos, não fiquei longe, não fingi uma dor de cabeça, ou sei lá o que, uma viagem para não ir. Algum amigo está no hospital, a gente vai lá. Às vezes vai grupo de espírita, num local tem um quartinho, tem 3 camas. As pessoas vão lá, na cama 1, dão um passe no irmão X. E vão embora. E o irmão Y e o outro que estão lá? E os médicos? Por que não estender
Nosso carinho mais para frente. A pessoa não vai aceitar um passe. Beleza. Mas vamos vibrar pelos outros que estão ali. Vamos lembrar que existem outros ali. Vamos vibrar e lembrar no nosso evangelho em casa que existem outras pessoas que não comungam da nossa crença, mas que um toque de carinho faz bem. Porque há muitas pessoas, especialmente dentro de alguns movimentos, onde ela mergulha demais, que ela se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Eu estou aqui, esse grupo é bom, o resto é ruim. É isso que está fazendo a nossa sociedade estar dentro de uma pandemia. Por causa do quê? O que denota a maior inferioridade da humanidade? Uma coisa simples, chamada interesse pessoal. Tudo para mim, primeiro eu, os outros. Interesse pessoal. Quando eu busco só pensando em mim, ou nos meus, ou naqueles que eu gosto, ou nos flamenguistas, só para os flamenguistas, não quero saber dos palmeirenses. Não, você busca para todos. Porque somos irmãos, aí bota o pessoal no estádio, um quer bater no outro, só porque o time perdeu ou ganhou. E cadê a humanidade? Ou melhor, cadê a humanidade das pessoas que estão por aí, jogadas nas sarjetas, nas ruas, embaixo dos marquises, que a gente passa e é como se fosse um lixo que estava ali acumulado, que precisaria ser removido para um outro local. Aquelas pessoas, elas são humanas e precisariam do nosso respeito, do nosso carinho. Eu até me recordo aqui, porque os espíritas são muito legais, né? Poxa, eles estavam reunidos lá, junto com o Chico, para irem levar alimentos para algumas pessoas. E ao sair do centro, como se saíssem daqui, aí está o Sérgio na frente e tal, de repente veio um bêbado e começou a conversar. E a conversa se estendeu, e os espíritas caridosos, poxa, esse bêbado não deixa nós trabalhar, papapá. E a conversa foi a um determinado ponto que até o bêbado percebeu que estava incomodando. Mas ele olhou para aquelas pessoas e disse: o seu Chico é a única pessoa que fala comigo. O seu Chico é a única pessoa que me entende. Eu vou lhes contar por que eu bebo. Eu bebo, meus irmãos, porque eu tinha uma filha e eu um dia estava atravessando a rua com a minha filha e veio um carro em alta velocidade e eu fiquei só com o bracinho dela. Então eu não consegui segurar. Eu bebo. Então, imaginemos cada tragédia que existe no coração dessas criaturas. Onde é que está a nossa misericórdia? Eu não estou dizendo para você ir lá levantar o cara. Às vezes ele nem quer levantar. Porque eu me lembro um tempo atrás, até fiz uma palestra que colocou enfatizou esse ponto, até que foi em Florianópolis. Foram lá, pegaram uma pessoa de rua, levaram para um abrigo, deram um banho, deram roupa, prontinho, beleza. No outro dia ele estava lá no mesmo lugar. Mas ninguém me perguntou se eu queria ir. Simplesmente me trataram como uma coisa, me deram um banho e me jogaram lá. Mas eu quero ficar aqui. Ou, pelo menos, eu queria ter respeito. Que alguém me ouvisse. Quem sou eu? Onde que eu estou? Por que eu estou ali? O que eu quero da vida? Entenderam? Então, tem detalhes, tem situações que se a gente perceber, só que daí, aí aqui nós pegamos aquela passagenzinha em que uma mulher seria apedrejada, está lá deixa eu achar aqui, em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. E aí, aqueles religiosos
religiosos, podemos colocar os espíritas, os católicos, religiosos, trouxeram aquela mulher absurdamente apanhada em adultério. Moisés manda que a gente apedreje, cada um com a sua pedra, né? E o Senhor o que diz? E aí, para encurtar, o Cristo diz, aquele que não tiver nenhum pecado, ou quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Isso aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Então, quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Os mais velhos, para os mais jovens, foram deixando a pedra cair e afastaram-se. E aí o Cristo pergunta a ela, mulher, cadê os que te condenaram? Ou te condenavam? Ninguém te condenou? Ninguém ficou aqui? Ninguém? Não. Nem eu te condeno. Mas vai e a partir de agora não peques mais, para que não se sucedam outras coisas. Aliás, é interessante, não sei se vocês perceberam no estudo, eu espero que tenham estudado, né? Mas se perceberam que o Cristo esteve com um doente. O doente, aqui eu estou criando uma ficção, né? O doente tinha um problema no joelho. O Cristo foi e melhorou o problema do joelho dele. Ele levantou. Vai. Mas o Cristo não resolveu o problema das outras áreas dele. Apenas do joelho para ele levantar e continuar andando. Porque é de nós a responsabilidade de resolver situações. Ele não resolveu a situação de ninguém, nem dos discípulos. Tem uma passagem lá no Boa Nova, de uma conversa muito legal com Bartolomeu, em que ele orienta o Bartolomeu a ter paciência, tolerância, entender como cada um está num grau evolutivo diferente, e um monte de coisa. Aí o Bartolomeu chega em casa, é escorraçado de casa. Inclusive o pai o xingou, fala um monte de coisa. E o Bartolomeu saiu radiante, leve, pensando com ele mesmo, eles não conhecem o Cristo como eu conheço. Mas um dia eles vão conhecer, então eu não vou guardar mágoa, não vou guardar ódio, não vou guardar raiva. Mas eu pergunto para vocês, quantos de nós estão pesados, muito pesados, que se fôssemos viajar de avião para o plano espiritual, não passaríamos por excesso de bagagem? Que a gente carrega muita dificuldade. Qualquer um que faça qualquer pequena coisa, a gente guarda. Esse miserável vai ver. O mundo dá volta. Não é o que a gente costuma falar, não é o que a gente costuma às vezes pensar, mas esses somos nós, estamos juntos, nós os que estamos aqui, vamos continuar aqui enquanto a gente não mudar. Quer dizer, essa pandemia já está dizendo que está havendo uma mudança. Alguns vão ficar, outros vão ser degradados. Eu sei que aqui no grupo a maioria vai alçar voos muito elevados, eu sei. Eu não, mas eu sei. Não é sério? Isso aí foi me dado aqui um lance de evidência e tal. Mas, enfim, cada um de nós pode, meus irmãos, se quiser, mudar a sua vida. Como? Eu posso dar um exemplo. Um exemplo de alguém que viu o sol uma única vez na estrada de Damasco. O sol brilhou para ele. Saulo de Tarso, um assassino, um perseguidor de cristãos, um cara arrogante que se achava acima de todos, que de repente, ao vê-lo e perceber os erros, em que ele ia para lá, mas ele sabia que ele precisava ir para lá a partir daquele momento, o que Paulo faz? O Paulo simplesmente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E entrar na cidade.
Engraçado que o Cristo não dá um roteiro, faça isso, faça aquilo. Daqui a pouco eles vão querer te pegar nessa cidade, tu vai ter que fugir num cesto, senão eles vão te matar. Tu vai ficar vários anos no deserto, vai ter que trabalhar como tecelão, vai ser assaltado, vai ter que andar muito a pé, não vai ser compreendido, teu pai vai correr contigo de casa, os teus amigos, muitos vão te trair. Cristo não disse, simplesmente disse, entra na cidade. Começa uma nova caminhada, como? Cego, 3 dias. Provavelmente há muitas suposições. Uma é que quando Ananias toca e cai como que escamas dos olhos de Paulo, provavelmente era para a proteção dos olhos dele, já que o Cristo, no lado espiritual, sendo visto por um olho humano, poderia cegá-lo, definitivamente. Então, uma proteção. E também um cuidado, para ele ficar um tempinho, abaixa um pouquinho, diminua um pouquinho, para você entender que você está no mesmo nível dos outros, e se você não tiver os olhos, você não é. Se nós não tivéssemos os olhos, eu tenho certeza de uma coisa, nós cuidaríamos melhor das nossas calçadas. Vejam, são detalhes, mas são detalhes sinceros, profundos, ajustados, de quem quer se rever diante da caminhada. A gente não precisa mudar muita coisa, meus irmãos, a gente precisa perceber as pequenas coisas. Tem uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 18, 21, 22. Não, desculpa. Mateus, capítulo 5 a 23, 5 a 24, que diz o seguinte: se tiveres alguma oferenda para dar no altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois entra e vem trazer a tua oferta. Então aqui, o Cristo é tão enfático em dizer para a gente que a grande questão, a grande sacada evolutiva, não é a oração, não é tomar o passe, não é vir ao centro, tão somente, é reconciliar-se com o adversário. Esse é o mais agradável a Deus. Por quê? Porque simplesmente aquele que você detesta, ou que te detesta, é filho de Deus tanto quanto você. Então é uma questão de percepção através da misericórdia. Ele tem dificuldades. O coração dele está cheio de podridão, problemas, barulhos. Mas o meu também está, gente. O meu também está, eu não sou melhor do que ninguém. Então, isso é interessante. Olha só o que o Cristo fala em Mateus 7, 3 a 5. Por que vês um cisco no olho do teu irmão e não percebes uma viga no teu olho? Hipócrita. Você está falando para a gente? Hipócrita. Retira primeiro a viga do teu olho, e então verás com profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. E Haroldo Dutra Dias usa uma expressão que eu acho interessante, também do avião. A aeromoça chega lá no começo e fala, vai haver provavelmente alguma despressurização no meio do caminho. Se caírem máscaras, coloca primeiro em você, para depois olhar no entorno e ajudar os outros. Só que a gente quer fazer para o outro. Não, eu não preciso. Eu estou acima disso, eu não preciso. Então, vou botar no meu filho. Não? Aí você coloca numa criança e ele não consegue colocar em você e você perece ali. Então, as imperfeições, elas demonstram como nós somos por dentro. E o que nós temos que fazer para refazer a nossa caminhada. Baixar a cabeça e ficar com culpa, se martirizando, não vai resolver.
Tem um capítulo no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, que ela trabalha muito isso. E aí ela fala de auto-obsessão. O que é auto-obsessão? Nós poderíamos colocar aqui, já para terminar, que a auto-obsessão é você se boicotar em ser feliz, já que Deus te criou com um projeto. Você vai ser feliz e todo dia você acorda e diz, hoje não vai dar, hoje eu não quero, hoje não sei o quê, hoje vai ser ruim, hoje... E aí, o que acontece? O teu dia não fica legal. Pô, Deus, esse meu filho, não fui eu. Aí você reclama com o obsessor, ô obsessor, tu também não fui eu, você está se boicotando, está fazendo serviço melhor do que o meu, continua. Enquanto isso eu vou viajar. Fui, estou passeando. Continua a se boicotar, continua a dizer que você não vale nada, que você não presta, que a vida não tem grande sentido. Ao ponto de muitos pensarem, gente, hoje, infelizmente, são muitos, quase que a esmagadora maioria das pessoas que vão nas conversas fraternas pensaram, estão pensando ou pensarão em tirar a sua própria vida por descontentamento com questõezinhas pequeninas, mas para elas não é a questão, eu não estou dizendo que a dor de cada um é uma dor séria, mas se você começar a olhar para aquela dor, olhar, dar uma atenção para ela, ela parece que se torna muito grande. E aí você diz, nossa, agora eu não aguento mais. Mas ela continua sendo pequena, nós é que estamos aumentando o tamanho dela. Agora, se nós percebermos tudo isso, estou aqui só apontando defeitos, dificuldades, mas é com objetivo. O objetivo é para dizer aqui o que veio Jesus falar em vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está com dor, está com dificuldade, Jesus estará para te auxiliar. Nunca duvide disso. E para encerrar, eu sei que o Sérgio já deve estar batendo lá, está na hora. Para encerrar, aqui nós vamos passar algumas pequenas estrofes que estão lá no livro Canteiro de Ideias, de Maria Dolores, e o título é Amparo Oculto. Não lamentes, alma boa, contra tempo que acontece, que a luta não te esmureça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. O desajuste num carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção de um mal menor. Acho que com essa mensagem de Maria Dolores eu não tenho nada mais a colocar a não ser o agradecimento dos irmãos por me convidarem e tudo que aqui foi dito, como diz o nosso irmão Giolá, serviu principalmente para quem falou, tá bom? Então fiquem com Deus, que Jesus nos ampare, perceba, mas nos auxilie a nós andarmos e vermos coisas melhores dentro de nós, porque a gente tem muita coisa, gente, só vamos acreditar. Tá bom? Obrigado.